Oi pessoal, aqui é a professora Gisele. Eu tô gravando esse vídeo para quem passou para a segunda fase, porque eu tô recebendo muitas e muitas perguntas essa semana de qual cursinho escolher. Então eu separei 3 pontos que eu gostaria que você observasse. Primeiro ponto é o cursinho. O cursinho, gente, é a estrutura. Você precisa escolher um cursinho que se adeque às suas necessidades, né? Que tipo de aula tem esse cursinho? É aula presencial, telepresencial, online, né? Esse cursinho vai te oferecer plantão de dúvidas, ele vai corrigir suas peças, esse cursinho vai ter sala de estudos. Onde fica esse cursinho? Né? Ele fica perto do seu trabalho, perto do seu estudo, ou você vai assistir essas aulas de casa? Esses pontos têm que ser observados. Porque, gente, nem sempre o cursinho que tem mais propaganda ou o cursinho que todo mundo vai é o melhor cursinho. Então fique atento. O segundo ponto é o professor. Para mim é a estrela, né, da segunda fase, porque é o professor que vai te ensinar. Então, se você já tem aquele professor que você gosta, que você sente confiança, que você sabe do trabalho dele e sabe que ele aprova a gente em exame de ordem, vá aonde ele estiver. Esteja ele em cursinho grande ou em cursinho pequeno. Porque vejam, vocês vão ser companheiros, cúmplices nessa caminhada. Você precisa estar com alguém que você se identifique, que você goste. Isso é muito importante. Outro ponto importante é dar uma investigada nesse professor, né? Você precisa saber se esse professor é um especialista em exame de ordem. Esse cara é bom de exame de ordem mesmo? Ele acompanha as provas, faz mesa redonda, ele corrige peça? Ele te ensina mesmo a fazer peça? Ou ele vai botar um monte de peça para você copiar? Porque se for só para você decorar, você não vai dar conta. Esse cara é bom, você precisa dar uma investigada, né? Porque a gente precisa de um professor especialista para sentir segurança, um cara que sabe o que está fazendo, né? Não um professor genérico. Terceiro ponto é a correção de peças. Para mim também um dos pontos essenciais. Para mim é muito importante a correção de peças de segunda fase, tá? Por isso essa aproximação do professor é importante. Por quê, gente? Porque a prova de segunda fase é escrita e você precisa fazer todas as suas peças escritas e o seu professor precisa analisar tudo da sua peça. Ele precisa indicar onde você precisa começar a escrever, como que é a margem, o que é identificação de prova, né? Como que está a sua letra. A gente chega a ver até a caneta melhor para o aluno utilizar, tá certo? Então a correção da peça escrita, na minha opinião, ela é muito importante. Você vai ter que fazer de 1 a 2 peças por dia, todo dia. E você vai escrever muito. Você vai escrever tanto que talvez você veja a primeira vez caneta acabando na sua mão. Você vai escrever muito para ficar muito bom, chegar super preparado. Vai ter que pegar a folhinha lá no site da OAB, tá? A mesma folhinha que você vai utilizar. Esses pontos todos é o professor que vai te dar. Por isso que é muito importante a correção de peça. Vocês estão juntos, tá? Eu tô sabendo por aí, né? Me contaram, passarinho verde, que tem lugar que tá mandando o candidato fazer a peça no computador e mandar online. Bom, eu sou contra. Tá? Já vou falar para você que eu sou contra. Porque se você vai fazer a peça escrita, ele tem que examinar, o teu professor tem que corrigir de forma escrita o seu exercício. Tá? Por quê? Porque aí não tem corretor de texto, aí ele vai ver se você está fazendo a formatação correta, tá? E vai analisar esses pontos. E ele precisa indicar o que está errado. Porque se ninguém indicar para você o que está errado, você vai continuar errando. Então, a correção de peça para mim é muito importante, tá certo, gente? Bom, e por último, finalizando, é o quê? A tese, né? Você precisa observar se esse cursinho, se esse professor, se ele te ajuda a mexer no vademecum. Você precisa mexer no vademecum. Por que será que todo mundo tem todas as respostas na mão e não consegue passar na segunda fase? Porque a gente não sabe mexer no vademecum. Então, não adianta só o professor indicar os artigos para você, ele tem que te ensinar o caminho da tese. Quais são as palavras-chave, né? Dessas palavras-chave, quais são os artigos indicados? O que o teu vademecum indica? Quais você vai utilizar? Isso tudo em organização. Você tem que ter um sistema, você tem que fazer uma organização, né? Fazer de forma sistematizada para dar tempo de fazer todas as questões. Mas o segredo, eu já vou falar de antemão da segunda fase, na minha opinião, é o quê? Peça simples com tese robusta e questões simples com tese robusta, sempre mostrando
a lógica jurídica. Bom, gente, fica aqui as minhas dicas para a escolha do melhor cursinho. Eu espero que vocês façam a melhor opção e muito, muito, muito boa sorte. Contem comigo. Um beijo!